Voltamos. Voltamos. Suave? Show? Show, fechou. A live caiu. Quer dizer, família. A live tá de volta. Rapidinho, mas voltamos. Ela já começou a travar aqui pra mim, começou a travar. Nossa, será que minha internet tá tão ruim assim mesmo? Caracas. Enfim. Continuando na citação do Rui Coelho. As características que os distinguem são, quanto ao método, a preponderância da imaginação sobre a observação. Perfeito, estalezinho pra você, está tudo certo. Quanto à doutrina, a busca das noções absolutas, como resultado, a tendência a exercer ação arbitrária indefinida sobre fenômenos que não se encaram como submetidos às leis naturais invariáveis. Auguste Comte dirá que o momento posterior e culminante do pensamento humano se dará com o positivismo. E aí, agora, Evaristo Moraes Filho falando. No primeiro volume do seu Cours de Philosophie Positive, no prefácio na primeira lição, tentando definir o que seja a filosofia positiva, esclarece Auguste Comte, que nada mais do que seguir a tradição da filosofia natural do antigo pensamento inglês, iniciado por Newton, é isso. Nada mais faz do que seguir essa tradição, ok. Dado o excesso de especializações dos cientistas, que se perdiam em pesquisas isoladas e fragmentárias, sem conhecer os princípios gerais e informativos do espírito científico, tornava-se necessário um estudo de generalidades, uma verdadeira especialidade de ideias gerais, que orientasse todos os ramos do conhecimento, deles recebendo a sua seiva direta, mas sem confundir-se com os detalhes específicos. Filosofia positiva significa, assim, a filosofia geral das diversas ciências particulares. Assim, admite Comte a denominação da filosofia positiva como significado, ou A, o sistema geral das concepções humanas, B, encarando-se, porém, unicamente como coordenadoras dos fatos observados. Vou marcar aqui. Nessa fase, ao invés das crenças cegas ou da especulação que se restringisse meramente a uma racionalidade abstrata, o espírito humano chegaria a uma compreensão científica do mundo, diretamente a partir da observação dos fatos, inspirado na física, na química e na biologia. Comte buscará compreender, em paralelo, as leis que regem os fenômenos sociais, tal qual a física e a biologia buscam conhecer as constantes leis da natureza. Na sociologia positiva, destacar-se-ia a estabilidade normativa de tudo aquilo que envolve a sociedade humana. Então, para melhor conceber essa transição da biologia para a sociologia, Auguste Comte falando mesmo, é preciso acrescentar que as próprias leis dinâmicas da humanidade devem também, posto que em um grau muito menor, se verificar na animalidade. Okay? Marca aqui. Nessa etapa, a humanidade chegaria a um novo patamar da evolução, o da ciência positiva. Auguste Comte compara essa chegada do espírito positivo à saída da infância e à chegada à vida adulta. Essa evolução geral do espírito humano pode ser facilmente constatada hoje, de uma maneira sensível, embora indireta. E aqui Auguste Comte falando de novo. Considerando o desenvolvimento da inteligência individual, o ponto de partida é necessariamente o mesmo para a educação do indivíduo e para a da espécie. As diversas fases principais da primeira devem representar as épocas fundamentais da segunda. Ora, cada um de nós, contemplando sua própria história, não se lembra de que foi sucessivamente, no que concerne as noções mais importantes, teólogo em sua infância, metafísico em sua juventude e físico em sua virilidade. Hoje é fácil esta verificação para todos os homens que estão no nível do seu século. Com isso, sem os enganos das crenças teológicas das metafísicas particulares e com o apoio da objetividade científica, haveria a promoção de um entendimento geral entre os indivíduos, as sociedades e os povos, uma vez que o ser humano não mais buscaria afirmar suas interpretações teológicas particulares, tampouco ideias abstratas sem lastros, mas sim procuraria o fundamento real, factual, empírico de sua vida social e suas leis. Passar-se-ia a sua etapa superior, na qual todos poderiam se congregar no entendimento mútuo e comum acerca do mesmo fenômeno que regem a vida em sociedade. Poder-se-ia, com a ciência, prever para melhor agir. E aí, outra citação agora do
Coelho, a sociologia como ciência natural se preocupa com a explicação científica dos fenômenos do seu âmbito, que abre caminho para a previsão racional, considerada o critério mais irrecusável da positividade. A evolução do saber, até chegar ao terceiro de seus estados, permitiria, segundo Comte, apostar que a ciência, a partir de fatos e leis naturais, conseguiria a reforma social, a transformação, a concórdia entre todo o progresso humano. Assim sendo, o positivismo revelar-se-ia como tábua de salvação das divisões e harmonias da sociedade, porque seus fundamentos seriam universalmente verificáveis, tais quais as ciências físicas e naturais, de cujas descobertas todos se servem tecnicamente. Do mesmo modo que a lei da gravidade funciona em todos os povos, também as constantes normativas da sociedade seriam cientificamente universais. Lastreado nessa proposta de uma física social, então, Comte assenta as bases do que seria a sociologia. Seu método não é apenas a mirada aos fatos, mas o seu entendimento racional das leis que regem a sociedade. E agora, uma citação novamente agora de Comte. É nas leis dos fenômenos que consiste realmente a ciência, a qual os fatos propriamente ditos, por mais exatos e numerosos que possam ser, nunca fornecem senão materiais indispensáveis. Ora, considerando a destinação constante dessas leis, pode-se dizer, sem exagero algum, que a verdadeira ciência, muito longe de ser formada por simples observações, tende sempre a prescindir, tanto quanto possível, da exploração direta, substituindo-a por essa previsão racional, que constitui, sob todos os aspectos, o principal caráter do espírito positivo, como o conjunto dos estudos astronômicos nos fará perceber claramente. Tal previsão, consequência necessária das relações constantes descobertas entre os fenômenos, nunca permitirá confundir a ciência real com essa vã erudição que acumula maquinalmente fatos sem aspirar a deduzi-los uns dos outros. Este grande atributo de todas as nossas sãs especulações não importa mesmo a sua utilidade efetiva do que a sua própria dignidade. Pois a exploração direta dos fenômenos realizados não bastaria para nos permitir modificar-lhes a realização se ela não nos levasse a prevê-la convenientemente. Assim, o verdadeiro espírito positivo consiste sobretudo em ver para prever, em estudar o que é fim para daí concluir o que será, segundo o dogma geral da invariabilidade das leis naturais. A lei dos três estados aplicar-se-ia também na compreensão do próprio direito e das instituições políticas. Em povos primitivos que se valem da mitologia e da teologia para a explicação do mundo, as normas do domínio social tinham caráter mágico. No mundo medieval, ao tempo do feudalismo, a Deus eram atribuídas as normas, as escolhas dos governantes e até mesmo a sorte dos indivíduos. Já no momento posterior, que se pode identificar com o surgimento da burguesia e da Idade Moderna, a explicação normativa teológica é trocada pela explicação metafísica. A humanidade seria regida por leis constantes e abstratas, como os chamados direitos naturais. O contrato social, uma ideia criada pela própria razão humana, sem fundamento nem lastro na realidade efetiva dos fatos, dá base à explicação de uma série de direitos burgueses. Se liga, então, para o Comte, a humanidade seria regida por leis constantes e abstratas, como os chamados direitos naturais. Então a gente teria essa lei universal. E o contrato social vai ser uma ideia criada pela própria razão humana, que não vai ter fundamento nem lastro na realidade, mas vai ser base para uma série de direitos burgueses. Aqui a gente entra no primeiro ponto de olhar e falar, então, o contrato social, sendo utilizado até hoje, além de ser pautado em... como posso me expressar melhor? Que não ter fundamento, ou seja, ser algo teoricamente falso, é utilizado pela burguesia. Logo, a burguesia utiliza um argumento falso e reacionário dentro do ambiente jurídico e da política do direito. E aí é onde entra uma outra questão que a gente pontua sempre. O direito, ele é instrumento burguês. O direito vai se pautar em questões reacionárias para se manter e para consolidar o poder, enfim. No entanto, nem os direitos naturais nem o contrato social existem de fato.
Tratava-se assim de um arcabouço metafísico, mais bem elaborado que aquele da teologia, mas ainda assim carente de comprovação científica positiva. A etapa positiva para Comte começa quando a humanidade passa a entender as causas efetivas de suas ações sociais. E somente assim o direito pode ser assentado e compreendido em suas reais bases. As normas sociais não seriam pensadas como um produto de uma razão afastada da realidade. Pelo contrário, são produtos das estruturas, realidades e virtudes da sociedade. Então as normas sociais são produtos das estruturas, realidades, vícios e virtudes da sociedade. Ao mesmo tempo em que é conservador portanto, encontraria razões suficientes para legitimar muitas regras de direito como fatores de organização das sociedades. Auguste Comte também possibilita, paradoxalmente, uma crítica ao próprio direito, porque ao desmistificá-lo, apresenta-o como um produto social, humano, contingente e voltado aos interesses concretos dos melhores ao piores. Os juristas de matriz teológica e dos metafísicos do iluminismo não procediam assim. É a ideia de que existe um progresso na evolução do espírito humano que leva Comte a considerar a sociologia como a mais importante das ciências. Efetivamente, ela é a última ciência a surgir, se comparada com a física, a biologia e por aí vai. Enquanto cada uma dessas ciências, em específico, lida como partes do todo. Os átomos, a energia, as leis mecânicas, a sociologia lida como um todo, porque ultrapassa meramente factual da filosofia e da biologia e se lança a compreender os laços sociais entre os homens. No quadro do saber, Comte imagina que as ciências apresentam entre si uma hierarquia, organizada a partir de pares. O par mais alto é da biologia com a sociologia. Para Comte, a sociologia, por conta disso, de algum modo associada ao biológico, corpo social, vida social, é a maior das ciências, a mais difícil e mais importante. É um produto do homem contemporâneo e a ciência mais decisiva que mais demorou a ser alcançada. Nas palavras de Comte, para facilitar o uso habitual de nossa fórmula hierárquica, é muito conveniente, quando não se necessita de grande precisão em enciclopédia, agrupar os termos 2 a 2, de forma que fiquem reduzidos a 3 pares. Um inicial, matemático-astronômico, e outro final, biológico-sociológico, separados e reunidos pelo par intermediário, físico-químico. Esta feliz condensação resulta de uma irrecusável apreciação, já que existe de fato maior afinidade natural, quer científica, quer lógica, entre os dois elementos de cada par do que entre os próprios pares consecutivos. O que é confirmado frequentemente pela dificuldade que se sente em separar nitidamente a matemática e a astronomia, e a física da química, por causa dos hábitos vagos que ainda dominam todos os pensamentos do conjunto. A biologia e a sociologia em especial continuam quase que se confundir para a maioria dos pensadores atuais. A sociologia, para Auguste Comte, trataria de duas partes importantes, uma estática e uma dinâmica, que devem ser realizadas em conjunto. Novamente citando Kant. Vamos lá. Resulta, em toda a ciência real, uma indiferença fundamental entre a apreciação estética e a apreciação dinâmica de um assunto qualquer. Os dois gêneros de relações contribuem igualmente fenômenos invariáveis. Eu buguei. Os dois gêneros de relações contribuem igualmente para explicar os fenômenos, e do mesmo modo levam a prevê-los, conquanto as leis da harmonia pareçam, de início, destinadas sobretudo à explicação e às leis da sucessão, à previsão. Realmente, quer se trate ou de explicar ou de prever, tudo sempre se reduz a ligar. Qualquer ligação real, estática ou dinâmica, descoberta entre dois fenômenos quaisquer, permite ao mesmo tempo explicá-los e prevê-los um após o outro, pois a previsão científica evidentemente convém ao presente e mesmo ao passado, assim como ao futuro. A primeira parte observaria os fenômenos invariáveis, de todos os grupos sociais, como religião, família, e a segunda parte se ocuparia da evolução das sociedades, observando as suas alterações. Como os fenômenos constantes a todas as sociedades são os elementos que ordenam sua organização, resulta da estática o conhecimento da ordem. A dinâmica, por sua vez, trataria do progresso. O lema ordem e progresso, assim, encerra o fundamental do pensamento de Auguste Comte acerca da sociedade. Vamos lá, família. Aonde tem ordem e progresso mesmo? Cara, o lema ordem e progresso é um lema que vem de Comte, que vem desse pensamento, que vem do pensamento do início do pensamento burguês. E assim,
eu entro na mesma discussão do que daquele boné do Lula, né? Let's make Lula president again. A questão de simbologia, de lemas, refrões, essas coisas que marcam, são muito importantes. Então a gente tem que tomar cuidado. Saca? Aquele boné é horrível. Aquele boné é horrível. Saca? Enfim. Tem que tomar um certo cuidado, tá? Assim como com o tempo, com o lema Ordem e Progresso. Ele tem que ser mudado assim que a gente tomar a porra toda. Não dá pra ficar com esse lema, não. A gente tem que dar aquela cutucadinha e falar, galera, meu Deus, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas, não se limitando a tal conjunto de ideias e a partir delas, Comte avança no sentido de fundar uma nova religião, uma instituição que preparasse os homens para os novos tempos de progresso e de ciência. No pensamento kantiano, há uma separação entre a teologia e a religião. O estado teológico é fundado em crenças do sobrenatural, sem lastro científico, mas o sentimento religioso poderia ser sustentado até mesmo na contemporaneidade, se fosse racional e cientificamente assentado. Daí sua proposta de uma religião positivista. Ele não trataria de crenças metafísicas, mas sim daquilo que o conhecimento científico pudesse provar. E aí tem outra citação do Auguste Comte falando sobre o catecismo positivista. Depois de ter plenamente satisfeito a inteligência e a atividade, a religião positiva, sempre impulsionada por sua realidade característica, entendeu-se convenientemente até o sentimento que doravante forma sua realidade característica. Estendeu-se convenientemente até o sentimento que doravante forma seu domínio principal e se torna a base de sua unidade. Não receamos, pois, que os verdadeiros pensadores teóricos ou práticos possam hoje, como no começo do catolicismo, desconhecer a superioridade de uma fé real e completa, que, longe de ser fortuitamente social, se mostra tal por sua própria natureza. Compete, aliás, à conduta moral e política de seu sacerdócio nascente, de todos seus verdadeiros adeptos, o fazer apreciar empiricamente a excelência da nova fé, mesmo por aqueles que não puderem julgar diretamente os princípios dela. Uma doutrina que há de se desenvolver sempre todas as virtudes humanas, pessoais, domésticas e cívicas, será em breve respeitada por todos seus adversários honestos, qualquer que seja a vã predileção destes por sua síntese absoluta e egoísta, oposta à síntese relativa e altruísta. Os santos da Igreja deveriam ser substituídos pelos grandes seres humanos que marcaram a história, heróis cívicos. Seu propósito seria instrumentar moralmente a prática social. Então, tem outra nota ainda falando sobre isso, mas ele está falando de uma mudança na religião. Que a religião seja pautada no real. Essa polêmica ideia kantiana de uma religião positivista foi rejeitada por parte de seus próprios seguidores. A sociologia de Comte representou um marco no pensamento social de seu tempo. O positivismo serviu de referência distintiva entre as pré-sociologias e a sociologia propriamente dita. Mesmo no contexto dessa novidade, o pensamento de Comte ainda age apenas reformador. Ainda era, apesar de reformador, sustentado por um viés conservador. Não alcança o grau de contundência das ideias como a de Marx, que se apresentava como uma completa revolução das estruturas sociais. Como postulava menos que isso, em seu horizonte era preciso de uma reforma de espírito das condições sociais, sem o aniquilamento das classes ou da propriedade privada. Sua polivalência em termos de proveito político se deve ao fato de que, em seu tempo, majoritariamente teológico, seu positivismo representou agora algum elemento crítico de avanço. Tomando partido do progresso, perfilhou-se ao lado de uma razão transformadora, ainda que não tenha vislumbrado as potencialidades revolucionárias sob o capitalismo de sua época. Por isso, todo seu empenho reformista, que no limite flertava com os socialistas utópicos e os liberais progressistas, é também uma forma de utopismo abstrato. Mas Comte nunca foi conservador no sentido de manutenção pura e simples da ordem, nem reacionário, nem meramente formalista ou institucionalista, como bem coube a grande parte dos liberais do século XIX. Aí aqui a gente tem uma citação de Coelho, né? É onde ele vai elencar algumas questões que separam o Comte disso, mas não cabe citar agora isso. No Brasil em especial, o positivismo do Comte encontrou grande eco. É de se lembrar que o movimento que proclamou a República em 1889 teve nítida inspiração positivista, tão claramente que isso se demonstra que o lema Ordem e Progresso foi inscrito na bandeira nacional republicana.
no tempo da proclamação da República, o líder militar e intelectual brasileiro, Benjamin Constant, e várias outras figuras foram propagadores de ideias positivistas em solo nacional. Cara, é muito louco isso porque quando o nosso Constant, a gente foi estudar o outro Constant, o Constant da França. E aí, eu fui lá, né, Benjamin Constant, apareceu esse do Brasil, cara. Eu não conhecia. E aí tem um Benjamin Constant aqui também, cara. Muito louco isso. Muito louco isso. O Brasil é... É o Brasil, né? Não sei nem o que falar. Enfim, acabamos Auguste Comte, família. Porém, contudo, entretanto, eu vou pegar alguma coisa pra dar uma mastigada, só pra dar uma recomposição, pegar uma bolachinha de água e sal. Então eu vou colocar... Pode ser 10 minutinhos de pausa? 10 minutinhos é bom, pode ser? Todo mundo, vocês estão de acordo com isso? Eu coloco aqui pra atualizar. Aí, ó, vocês vão ver agora. Aí ele vai marcar aqui, aí eu deixo na tela rodando. E aí a gente para 11h15 e volta 11h25, pode pá? Rapidão, 2P. Então é isso, família. Já volto. Vou atualizar aqui de novo. É isso. Quem quiser postar nas redes, falar, ó, daqui 10 minutos o Marcola vai estar voltando pra dar um salve.
Tamo de volta, família, tamo de volta. Deixei minha garrafinha lá, vou ter que usar a garrafona. É isso. Estamos de volta pra última parte. Agora pra trocar uma ideia aqui sobre Emily Durkheim. Eu tenho um certo apreço pelo pensamento do Durkheim. Algumas questões, não tudo, lógico. Mas já fiz alguns trabalhos sobre ele. É da hora trabalhar com ele. Não com todos os textos dele, lógico, tem uns textos bem chatos. Inclusive, a parte dele agora é uma parte longuinha, tá? Vai discutir bastante sobre o Durkheim. Trazer bastante coisa sobre ele. E aí a gente acabou de trocar uma ideia sobre o Comte, né? Que é quem funda a sociologia contemporânea como sociologia e tal. E aí, uma coisa que eu queria lembrar, aproveitar que entrou uma galera nova, redes sociais estão aí embaixo. Pra apoiar o podcast, se quiser ajudar financeiramente, tem o Apoia-se, apoia.se/cavernamorcego. Também tem o Pix, mpbl97531@gmail.com, né? Se alguém quiser fortalecer dessa forma também dá. E pra quem não conseguiu pegar o começo, quem não vai conseguir assistir até o final, vai sair no YouTube, se tudo der certo ainda hoje. Eu vou ter que juntar as duas partes, mas daí é coisa rápida, é jogo rápido, depende da internet, mas é jogo rápido. E aí a gente também vai estar lá, a gente tá fazendo lives pelo menos 3 vezes na semana, o objetivo, a meta. Aí a gente vai entrar em Weber semana que vem, enfim. Bora pra Durkheim. Se as ideias de Auguste Comte revelam o surgimento da sociologia em solo francês, o pensamento de Émile Durkheim, que ele nasce em 1858 e falece em 1917, representou o pleno estabelecimento da sociologia, então elevada definitivamente ao nível de uma ciência com estatutos próprios e autônomos. No final do século XIX e início do século XX, período da sua produção intelectual, Durkheim desenvolveu uma concepção sociológica que pode ser considerada o momento culminante do próprio espírito do positivismo: pensar a sociologia a partir da própria sociedade. Para isso, inspirado em Comte, Durkheim também buscará construir uma ciência sociológica a partir de métodos e princípios, inspirados naqueles que regem as próprias ciências naturais. Se muito de Comte está em Durkheim, este foi o sucessor de mais correção teórica e impacto acadêmico, em razão da objetividade científica que quis emprestar à sociologia. Não sendo um ativista apaixonado como Comte, Durkheim dá a impressão de construir uma sociologia mais ponderada, estável, menos engajada. Vamos lá. E aqui a gente segue para a primeira crítica à academia, e talvez por isso, mais aceita que o próprio Comte no pensamento universitário. O Alisson Nascaro, na aula dele, o nome do canal do YouTube, camarada, só um minuto, eu vou mandar o link no chat, e eu falo o nome e mando o link no chat, só um minuto. Cadê YouTube? Se não me engano tá Lives da Caverna do Morcego, acho. Isso mesmo, Lives Caverna do Morcego. O Alisson Mascaro, na aula dele, ele pontua uma coisa muito louca, que é tipo assim, quando você vai trabalhar com os pensadores marxistas, muito obrigado, Igor, muito obrigado. Quando você vai trabalhar com os pensadores marxistas, acontece uma questão na universidade, tá? Você pode trabalhar com Marx, porque o Marx ele é visto, por exemplo, em sociologia. Ok, aceitável. Você não pode trabalhar com Lenin. Quer dizer, poder você pode. Só que pra fins acadêmicos na universidade burguesa, dane-se. Você consegue trabalhar um pouco com a Rosa Luxemburgo, porque ela tem ali uns trabalhos de universidade, mas tem os limites. Agora, o pessoal, a partir de Gramsci, né, do marxismo ocidental, a galera que tá na universidade, Adorno, Hockenmayer, não sei o que, enfim, aí vai. Você consegue trabalhar com eles. Não com objetivo revolucionário. Isso daí tem que ficar claro. Tem os limites. Mas, por exemplo, o Gramsci, ele, em certos aspectos, ele não vai pontuar tanto a questão econômica. Não vai fazer essa relação econômica, política, cultura. E aí, diante disso, a galera vai meio que... Como eu posso falar? Não boicotar, mas tipo assim, mano, os professores eles fazem o que eles querem, tá ligado? Então que se dane seu estudo. Basicamente isso. O Durkheim, por ter uma política menos engajada, é mais usado que o Comte. Uma de suas obras mais célebres, As Regras do Método Sociológico, é exemplar sobre seu pensamento.
Durkheim percebe que, ao seu tempo, muito pouco havia sido desenvolvido a questão do método em sociologia. Via de regra, os sociólogos partiam diretamente à análise dos dados empíricos, sem se ocupar a respeito das bases metodológicas desse trabalho. Assim procediam, vinculados ao ambiente do pragmatismo. Os sociólogos ingleses da parte intermediária ao final do século XIX, como John Stuart Mill, neste caminho se via até mesmo Herbert Spencer, de muita projeção naquele tempo. Durkheim romperá com tais visões. Não trabalhará com a naturalização corriqueira das noções liberais. Não partirá das ações dos indivíduos como átomos da sociedade. Os campos de estudo que Durkheim desenvolverá, como aquela visão da divisão do trabalho, buscarão se lastrear na própria organicidade social, comparando o fenômeno social com outros fenômenos. Conforme trata a respeito, Ricardo Mussi. Ô, Ricardo Mussi, quiser orientar nós, pode orientar, viu? É nóis, parça. O Ricardo Mussi é professor da USP, tá? A análise sociológica desdobra-se assim em uma série de procedimentos comparativos que procuram confrontar os fenômenos sociais concretos em toda a variedade de sua manifestação. O elemento fixo nesse contraste é, ora o exame da função desempenhada pelo fato na vida social, fisiologia, ora a inspeção de formas cristalizadas ou anatômicas, morfologia. Os fatos sociais, tema central do livro As Regras do Método Sociológico, por sua vez, devem ser distintos dos fatos biológicos ou psicológicos, embora formalmente idênticos, pois são também maneiras de agir, pensar ou sentir. Sua determinação possibilita, assim, a delimitação do território e os limites da sociologia. O conceito da divisão do trabalho desdobrado por Durkheim diverge substancialmente da noção homônima prevalecente na economia política e na sociologia utilitarista. Spencer atribui a solidariedade social à troca mercantil e à sua figura jurídica, o contrato enfatizando a maneira dos liberais a ação individual. Durkheim, o contrário, destaca o solo da regulação social, que considera anterior à pré-condição da emergência do individualismo. Então, para Durkheim, a primeira questão metodológica que se põe no quadro da sociologia é o da definição do seu objeto, a tomar como exemplo a tradição dos liberais, recorrendo ao senso comum burguês da época, cujas raízes estavam mais de um século antes no iluminismo. Dever-se-ia partir da ação dos indivíduos para que apenas depois se estendesse à sociedade. Durkheim, nessa questão, é um sociólogo que se põe em sentido contrário. A sociedade deve ser analisada a partir dos fatos sociais. Tal qual a química há de ter seu objeto de estudo, seu objeto nos átomos e moléculas, a sociologia repousa seu conhecimento em um objeto específico, que não é o indivíduo em suas ações, mas sim o que Durkheim denominará fato social, que são, e aqui explicação, então eu vou grifar de verde, tá? Só falando por falar, fato social, condutas ou pensamentos externos ao indivíduo, dotados de coerção e força imperativa. Não se pergunta nessa visão o que faz tal pessoa enquanto pessoa, mas o que ela faz no papel de pai, filho, patrão, empregado. Daí, a sociologia não se ocupa do ato biológico de comer, e por isso não é nutrição nem biologia nem medicina, mas do fato social que envolve a alimentação. Nem tampouco do pensamento isolado do indivíduo, e por isso não é psicologia, mas das maneiras pelas quais a religião, a moral ou a educação condicionam o pensamento. Assim Durkheim definirá o fato social. E agora a citação de Durkheim. Eis, portanto, uma ordem de fatos que apresentam características muito especiais. Consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir. Caiu? Caiu? Caiu e voltou. Caiu e voltou, de fato. Puta que pariu. Hoje minha internet tá de tiração, velho. Caiu e voltou. Cara... Mas eu acho que agora já tá de boa, né? Estabilizou. Então, Durkheim vai definir o fato social assim. Eis, portanto, uma ordem de fatos que apresentam características muito especiais. Maneiras de... Mas calma aí, ainda não voltei? Voltou agora. Bom dia, tela da locadora. Seja bem-vindo. Eu falei, né? Durkheim definirá fato social. Até isso pegou, né? Vou, então, partir da definição do começo da citação do Durkheim. Eis, portanto, uma ordem de fatos que apresentam características muito especiais.
maneiras de agir, pensar, sentir, exteriores ao indivíduo, e que são dotadas de um poder de coerção em virtude do qual esses fatos se impõem a ele. Por conseguinte, eles não poderiam se confundir com os fenômenos orgânicos, já que consistem em representações e em ações, nem com os fenômenos psíquicos, os quais só têm existência na consciência individual e através dela. Esses fatos constituem, portanto, uma espécie nova, e a eles que deve ser reservada a qualificação de sociais. Essa qualificação lhes convém, pois é claro que, não tendo indivíduo por substrato, eles não podem ter outro senão a sociedade, seja a sociedade política em seu conjunto, seja um dos grupos parciais que ela encerra, confissões religiosas, escolas, políticas, literárias, corporações profissionais e etc. Por outro lado, é a eles que só que ela convém, pois a palavra social só tem sentido definido com a condição de designar unicamente fenômenos que não se incluem em nenhuma das características de fatos já constituídos dominados. Eles são, portanto, o domínio da própria sociologia. A concepção de Durkheim a respeito dos fatos sociais é bastante próxima de uma postura positivista, inspirada ainda de algum modo em Comte. Para ele, é preciso analisar o fato social de maneira objetiva, evitando elementos valorativos ou concepções filosóficas, morais, prévias ao fato. Deve-se tratar um fato social como uma coisa. No pensamento durkheimiano, este procedimento conseguirá garantir a eficiência sociológica nascente ou uma objetividade que a tornasse universal. Citação de Durkheim. A primeira regra, e mais fundamental, é considerar os fatos sociais como coisas. E de fato, até o presente, a sociologia tratou mais ou menos exclusivamente não de coisas, mas de conceitos. Comte, é verdade, proclamou que os fenômenos sociais são fatos naturais, submissos às leis naturais. Desse modo, ele implicitamente reconheceu seu caráter de coisas, pois na natureza só existem coisas. É preciso, portanto, considerar os fenômenos sociais em si mesmos, separados dos sujeitos conscientes que os concebem. É preciso estudá-los de fora, como coisas exteriores, pois é nessa qualidade que eles se apresentam a nós. Jamais tomar por objeto de pesquisas, senão um grupo de fenômenos previamente definidos por certos caracteres exteriores, que lhes são comuns, e compreender na mesma pesquisa todos os que correspondem a essa definição. Quando, portanto, o sociólogo empreende a exploração de uma ordem qualquer de fatos sociais, ele deve esforçar-se em considerá-los por um lado em que estes se apresentam isolados de suas manifestações individuais. Então, um fato social, para Durkheim, não é um fato isolado. Todo fato social deriva de outro. É uma cadeia casual analisada pela sociologia. Deve-se sempre remontar os outros fatos sociais prévios. Para isso, para ele, é com muita parcimônia que se há de utilizar a psicologia, por exemplo, para explicar fenômenos sociais. Citação de Durkheim, nota JP. A causa determinante de um fato social deve ser buscada entre os fatos sociais antecedentes, e não entre os estados da consciência individual. A estipulação apenas do campo individual não gera senão fatos individuais, circunstanciais. Os fatos sociais devem ser explicados por meio de outros fatos sociais. Novamente, citando Durkheim, nota JP. Tal é o entendimento particular de Durkheim. Os fatos morais e jurídicos, diremos simplesmente de modo abreviado, os fatos morais, consistem em regras de conduta sanadas. A sanção, portanto, é a característica geral de todos os fatos desse tipo. Nenhum outro fato de ordem humana apresenta essa particularidade. Por causa disso, Durkheim advogará a autonomia da ciência sociológica. Não se trata de uma... por ter um objeto específico de análise, ela não é auxiliar de outras ciências. Não se trata de uma especulação da filosofia a respeito da sociedade, tampouco de uma valoração moral de seus caminhos objetivos. Por meio de ferramentais, como a empiria e estatística, será possível, segundo Durkheim, dar objetividade ao conhecimento dos fatos sociais. O fato social, para Durkheim, é distinto daquilo que o jurista chamará por fato jurídico. Para a tradição jurídica, alguns fatos ou eventos têm repercussão para o direito, outros não. Assim sendo, identifica-se um fato como sendo jurídico caso ele esteja previsto ou repercuta no sistema de relações jurídicas ou de normas do ordenamento estamental. Os fatos sociais, na perspectiva de Durkheim, são fenômenos outros. Podem até mesmo ser fatos do direito, mas assim não o serão, porque advindos de uma atribuição dadas por normas tribunais, saberes jurídicos ou sanções. Os fatos sociais devem ser compreendidos como coisas, e sobre elas deve incidir uma análise objetiva. Daí serem tomados como dados brutos, não qualificados previamente segundo alguma forma ou segundo algum juízo de valor. O fato jurídico já seria um fato trabalhado a partir de alguma perspectiva, como a de vínculos obrigacionais ou de normas jurídicas. O fato social, não. Durkheim o deseja compreender objetivamente como uma coisa que se apresente aos conhecimentos do sociólogo, podendo,
mesmo se revelar distinto daquilo que o jurista considere como tal no seu modo cotidiano de valoração do objeto com o qual trabalha. Puta, que citação longa. E aí tem uma nota de rodapé, meio longa, é do A.L. Machado Neto, A Sociologia Jurídica da Escola Objetiva Francesa. Se houve um campo da sociologia em que a perspectiva objetivista durkheimiana pôde demonstrar toda sua fecundidade, foi o da sociologia jurídica, com repercussões até excessivas no próprio campo da tradicional ciência do direito. O próprio Durkheim, que encontrava na coercitividade do jurídico o exemplo mais completo e acabado do fato social, deixou-nos nesse campo e em zonas fronteiriças, como a sociologia da moral e dos costumes, magníficas contribuições. No setor do jurídico, o influxo exercido por esse fenômeno social humano é capital, pois, fundado em dados objetivos e não em rigorosas deduções, como era do gosto da sociologia anterior, Durkheim vai descobrir que, à medida que a solidariedade mecânica vai sendo, pelo influxo da divisão do trabalho, transformada em solidariedade cada vez mais orgânica, o direito vai abandonando seu caráter repressivo ou retributivo, dominantemente penal, para assumir predominantemente a sanção restitutiva, característica do direito civil e comercial. Eis aí o esquema de uma explicação funcional da sanção jurídica, tendo em vista o caráter dominante da sociedade, a fase que atravessa. E aí continua falando sobre solidariedade mecânica e orgânica nessa parte. Para provar sua teoria, Durkheim desenvolveu uma importante e conhecida pesquisa a respeito do suicídio. Trabalho do caralho. Em sua época, o senso comum taxava o suicídio a partir de julgamentos religiosos severos. Ou, de outro modo, muitos associavam o ato suicida à condição de doença mental. Ou seja, lidava-se com o fenômeno do suicídio sem explicar seus fatos sociais subjacentes, sem sociologia, portanto. Recorrendo muito mais aos juízos morais ou religiosos e aos preconceitos psicológicos, como o de considerar o suicida um louco, Durkheim, por meio do uso bastante apurado de estatísticas, descobre que não há ligação necessária entre o caso de suicídio e os casos de doença mental. Demonstra que, tomando-se os casos clínicos de loucos, dos internados em hospícios e manicômios, ali não havia maior taxa de suicídio que entre os demais da sociedade. Pelo contrário, em certos casos apresentava até porcentagens menores de suicídio. Assim sendo, refuta de maneira objetiva as concepções que eram vulgares e correntes da sociedade, e aponta para a questão de que o conhecimento sociológico se presta a determinar com melhores condições os fatos sociais, dissipando os preconceitos ou valores incabíveis cientificamente. A partir de casos como suicídio ou crime, Durkheim estabelece regras para aferir as comprovações em sociologia. Citação de Durkheim agora no texto mesmo. Temos apenas um meio de demonstrar que um fenômeno é causa do outro. Comparar os casos que eles estão simultaneamente presentes ou ausentes. Examinar se as variações que apresentam nessas diferentes combinações de circunstâncias testemunham que um depende do outro. Costuma-se dizer que o crime pode ser igualmente produzido pelas mais diversas causas, que o mesmo acontece com o suicídio, com a pena e etc. Praticando-se com esse espírito o raciocínio experimental, por mais que se reúna um número considerável de fatos, jamais se poderão obter leis precisas, relações determinadas de casualidade. Apenas se poderá atribuir vagamente um consequente mal definido a um grupo confuso e indefinido de antecedentes. Portanto, se quisermos empregar o método comparativo de maneira científica, ou seja, conformando-se ao princípio da causalidade, tal como ele se depreende da própria ciência, deveremos tomar como base das comparações que instituímos a proposição seguinte: ao mesmo efeito corresponde sempre uma mesma causa. Assim, para retomar os exemplos citados acima, se o suicídio depende de mais de uma causa, é porque em realidade há várias espécies de suicídio. O mesmo acontece com o crime. Isso também em As Regras do Método Sociológico. A busca de Durkheim em fazer da sociologia positiva o levou à procura de leis estáveis que demonstrassem as relações entre os fatos sociais. Citação agora do Marcella. Marcella também é professor da USP, tá? O naturalismo metodológico de Emile Durkheim. O estabelecimento de relações causais é, para Durkheim, a meta do conhecimento científico. Uma relação causal encerra sempre para ele uma lei, uma regularidade. Inserir as sociedades na natureza significará dizer também, então, que os fenômenos sociais estão submetidos às leis regulares. Se as sociedades estão na natureza, elas devem obedecer também à lei geral que resulta da ciência e que ao mesmo tempo domina esta. Isto é, elas devem obedecer à lei que proclama que todos os fenômenos naturais evoluem segundo leis. Só os fenômenos submetidos a leis regulares são suscetíveis de um estudo metódico, científico, pois não haveria ciência no particular. Conceber a realidade social como natureza é então concebê-la como submetida a leis. Esta última posição, segundo a qual uma relação causal traz implícito uma lei, é afirmada quando Durkheim examina as possibilidades da história como ciência. Voltando ao texto, eu tô correndo porque não tenho o que acrescentar aqui, tá? Aqui o que o Alisson tá
propondo a apresentar, ok. O método que conduziria a tais descobertas objetivas seria o da observação, da comparação, da experimentação, da quantificação por meio do uso de estatísticas. Eu odeio estatística. Essa matéria é horrível. Horrível, horrível, horrível. No que tange a seu escopo, a sociologia de Durkheim, apontando a primazia do fato social em face da ação individual, tomará fatos que sejam da natureza ou relativos à filosofia, à moral e ao direito, a partir do seu desenvolvimento ou suas relações na sociedade. Voltando à estatística, de fato, cara, em 2019, eu e camarada Snipes fazer prova de estatística. Eu não sabia nada. Sentei com ele, peguei a prova, eu falei pra ele, ó, vai dar 10 minutos e eu vou vazar. Fingi que fiz umas coisas, respondi uma ou outra, pá, não sei o que, deu 10 minutos em ponta, falei, falou parceiro, boa prova aí, entreguei a prova e ó, parti. Esse ano eu passei, 2021, passei. De primeira. Mas é isso. A turma do fundão é real, e a gente tava mesmo no... É assim, ai. Cara, aqui estatística é sacanagem, de verdade. A gente vê matemática pura, a gente não vê matemática pra sociologia. Assim, tipo, mano, é só conta e matemática e exemplo e mete marcha. 3, 4 contas diferentes, formas de fazer coisas diferentes por aula, pai, que se dane. Muito bom fazer sociais. Graças a Deus nunca precisei lidar com isso, de fato. E detalhe, a professora na primeira aula ainda falou: galera, se vocês precisarem de estatística para algum trabalho, o Instituto de Estatística faz as pesquisas para você, tá? As quantificações. Então pra que eu tô fazendo essa... Olha, cara. Foi regra de 3 da hora? É sobre isso, gostaria. Perfeito. Perfeito. Continuando. Aí o pensamento durkheimiano revela seu vigor. Gil do Vigor, porque permite a análise sociológica dos mais variados dados, que antes estavam aprisionados no campo dos valores religiosos, ou então tidos como uma pretensa inexorabilidade da natureza humana, algo que não muda. A tomada de consideração do suicida ou do criminoso por natureza é afastada em sua compreensão sociológica. Também quando se dedicou à questão da representação simbólica e totêmica das religiões primitivas, no seu livro As Formas Elementares de Vida Religiosa, e em outra vertente temática, com a divisão do trabalho social, Durkheim alarga o seu alcance do objeto sociológico. Alguns dos conceitos mais característicos do pensamento de Durkheim são contrastantes em face de outras tradições da sociologia. Tanto Weber quanto Marx compreendiam a sociedade a partir da dominação. No entanto, a busca de Durkheim era de entender as causas pelas quais se dá a coesão social. Aí, a Snipes, confia, parça, confia. Eu tenho uma prova pra entregar dia 31. Eu ainda nem comecei. Eu vou escrever sobre liberdade e dominação. E aqui o Alisson dá o que eu queria. O Weber e o Marx, eles vão falar sobre a sociedade a partir da dominação. Então eu vou utilizar o manifesto e o... Eu não lembro o texto do Weber, dane-se. Utilizar o texto dos dois pra falar sobre liberdade e dominação. Começo com Weber falando sobre dominação do Estado, Marx para dar um caráter de classe pro Estado e falar sobre a libertação proletária. Bum! É isso, e o professor vai ter que engolir marxismo. Ah, que delícia, cara. É isso, Alisson, muito obrigado. Aqui entraria um viés mais conservador de seu pensamento quando comparado aos de Weber e Marx. Mas não se trata de pensar que só há vínculos harmônicos forjando a coesão social. As sociedades alcançam padrões de coesão junto com coerções que permitem uma continuidade a partir dessas limitações. Vamos lá. As sociedades alcançam padrões de coesão e coerção que permitem uma continuidade a partir dessas limitações. Ocorre que a própria dinâmica do progresso e da mudança social leva a crises e a quadros aos quais Durkheim chama de anomia, quando então rompe-se a coesão. Em seu pensamento, vários fatores se somam para pensar a manutenção e a ruptura, e eles se apresentam de modo complexo. Para Durkheim, uma das questões mais relevantes do que estão na base do problema da coesão é a da solidariedade. Em sua leitura, sociedades arcaicas forjam vínculos que se poderiam chamar de solidariedade mecânica. Seus escopos de sobrevivência fazem com que as ligações sociais sejam dadas por afazeres e interesses comuns. Há um compartilhamento de atividades, crenças religiosas e valores. Nas sociedades modernas, como a capitalista, o vínculo de coesão social é de solidariedade orgânica. Neste caso, a divisão do trabalho social,
Os interesses são múltiplos e as individualidades possuem contornos nítidos, conflitando-se muitas vezes. Comparando-se tais sociedades modernas e orgânicas e organismos vivos, sua solidariedade se dá a partir da necessidade de que cada órgão esteja coeso com os demais e com o próprio organismo geral. No pensamento durkheimiano, isso se daria mediante instituições como o Estado e o Direito ou pela administração e a cooperação. Agora, Jean Duvinot, falando sobre Durkheim. Esses dois gêneros de solidariedade constituem um esboço de tipologia. É por aí que Durkheim se separa da filosofia social ou moral e chega a uma sociologia concreta. Há, com efeito, uma solução de continuidade entre uma sociedade regida pela solidariedade mecânica, que agrupa os segmentos homogêneos, num todo forçosamente apertado, e uma sociedade animada, por uma divisão de trabalho que desenvolve funções especializadas e diferenças entre si, que acentua a preponderância de um direito cooperativo em substituição do direito repressivo, e uma organização cada vez mais complexa. Calma aí, família. Bateram uma buzina aqui na frente, vou ver se é aqui em casa. 2 minutos. Não era. Era na rua de trás, mano. Aqui é muito ruim por causa disso. Enfim, é isso que o Duvinot vai falar, do Durkheim. Voltando ao texto, já estamos encerrando, viu, família? Credo, tchau. Vapo. Isso é louco. Perigoso. Nossa, que perigo. Meu Deus do céu. Mas assim, mano, eu acho que quem vem me prender aqui nos próximos dias, mano, vai ser a polícia da biscoitagem, mano. Porque, falar pra vocês, esse começo de ano eu tô biscoiteiro, hein? Complicado. Por extensão, Durkheim desenvolveu sua reflexão tendo em vista a autoridade, a norma, a coerção, porque sua pesquisa orienta-se para um sentido de compreensão da ordem social. Isso é louco. Perdão. Eu juro que eu vou diminuir. Mas assim, mano, você posta lá, livezinha, pá, não sei o que, 100 visualizações. Você posta lá, aí galera, tô tomando uma aqui, olha como eu tô gostoso, 500 visualizações. Aí você fala, porra, aí é de fuder. E tudo bem também. Eu imagino, depois minha mãe vai ver a live, né? Porque eu vou colocar no YouTube, eventualmente. Eu vou olhar e falar, então esse moleque aí tá todo safado, né? Eu vou falar... Jamais, mãe, jamais. Enfim. É o algoritmo que obriga, exatamente. Na orientação de Durkheim, pela compreensão da solidariedade social e não dos conflitos, apresentam-se implicações conservadoras do seu pensamento, ainda que pelo método tenha sido progressista, por tratar da sociologia a partir dos próprios fatos sociais e não a partir do indivíduo isolado. Marx, ao trabalhar as relações sociais a partir da exploração, e mesmo em grau menor, Weber, estabelecendo a compreensão social a partir do conflito da dominação, fincam cunhas metodológicas distintas daquela da sociologia de Durkheim, para que a coesão e a estabilidade social eram os horizontes sociológicos decisivos. E este é Durkheim, que foi apresentado de uma maneira da hora. Eu gostei dessa apresentação de Durkheim, até porque, como eu falei, eu gosto um pouco do pensamento de Durkheim, pra época, porque ele traz, pra como ele traz, eu acho interessante. Claro, com os contrastes e contradições colocados, mas, perto de tudo que a gente leu, o Durkheim ele traz uma reflexão interessante, principalmente a gente se falando de consolidação burguesa. É isso o que eu tenho pra falar hoje. Se vocês quiserem, a gente pode trocar uma ideia aqui, embora já vão dar 2 horas de live. Perguntinha, família. Perguntinha. Vocês preferem que eu faça a primeira live da semana que vem segunda, que é quando vai ter episódio novo segunda do podcast, às vezes a galera não curte, ou terça? Terça tem live do Casimiro, né? Eu tava pensando muito nisso. Ele vai ter uma live 7 horas da noite, só se eu fizer à tarde. Enfim, pensando pensamentos. Meu, sim. Isso é uma coisa interessante que eu tô curtindo. Eu achei que o Alisson Mascaro fosse vir num ponto mais de crítica ferrenha. Mas, pelo menos na apresentação desses autores, porque quando a gente entrar em sociologia contemporânea, a gente vai fazer, tipo, colocar os contrapontos ao começo da sociologia, tá ligado? A partir de Marx, a gente ele provavelmente vai pontuar, tipo, ó, Marx fala isso e tal pessoa disse isso, então ele tá contradizendo aqui. A partir disso, a gente tem um rompimento, quer ver? Cadê a parte aqui? Ele entra em
Os 3 caminhos da sociologia do direito contemporânea, ele vai começar a falar dos caminhos da sociologia juspositivista, não juspositivista e crítica. Ou seja, ele vai remontar depois essa crítica. Então agora ele deve estar fazendo um trabalho de apresentação para a gente entender o caminho que foi trilhado por tal pessoa, qual o momento histórico e por que ela estava escrevendo aquilo. Porque quando a gente entra no momento da crítica, né, você separa tematicamente a questão, aonde primeiro é apresentação, depois é crítica, deixa a leitura mais interessante nesse sentido, e você consegue já colocar, tipo, primeiro você monta cronologicamente e tal, não sei o que, explica, porque depois tudo se embanana, né? Depois, por exemplo, você vai criticar alguma linha teórica de pensamento, você vai criticar 5, 6 pensadores de uma vez, e por aí vai. Então talvez seja isso, eu espero muito que seja isso, porque eu quero ver o Alisson batendo em liberal. Batendo em liberal. Fechou então, segunda será 8 horas da noite, tá? Segunda 8 horas da noite a gente vai fazer live de novo. Eu prefiro o horário da noite, eu não faço de final de semana, porque, mano, tá tudo meio que voltando, tem muita gente indo pra festa, eu mesmo provavelmente não vou estar em casa e tal, então... Aí segunda a gente volta à noite. Fechou? Pra quem não conseguiu ver tudo, o episódio daqui a pouco vai estar no YouTube. Eu vou estar postando lá. Não esquece, pô, pelo menos entra lá só pra deixar o like, pode nem precisa assistir porque já viu aqui, não sei o que, se inscreve lá. Enfim, essas coisas básicas pra ajudar a galera que tá produzindo. Inclusive o YouTube me mandou um parabéns pelos 100 seguidores. É isso, família. Queria desejar aí um bom continuidade de fim de semana pra vocês. Curtam, aproveitem com responsabilidade, se cuidem. E queria falar que muito obrigado por fazer companhia essa manhã de sábado, tá ligado? Muito obrigado mesmo. Eu não sei se tem alguém online pra eu fazer raid. Vocês sabem de alguém que tá? Não sei. A galera que tá eu não conheço. Fazer raid pro BBB 22 ao vivo G. É isso, família. Bebam água. Se cuidem. Não tem ninguém. Então é isso. Até mais, família. Obrigadão. A Dratin? Quem que é Dratin? Deixa eu pesquisar aqui na Twitch aqui. Quem que é essa Dratin? Não conheço. Enfim, é isso, família. Ah, tá.